Pastor Wendel, eu posso tomar a Santa Ceia se eu não for casada no civil? Posso tomar a ceia sentindo raiva de alguém? Eu posso tomar a ceia sem ser batizada nas águas? Pastor, eu bebo chimarrão e tererê. Posso tomar ceia? Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo de hoje da série A Bíblia Responde, eu gostaria de tratar um assunto que muitos cristãos demonstram muitas dúvidas acerca disso, que é sobre a ceia do Senhor. Alguns de vocês podem não ter essas mesmas dúvidas, mas muitas pessoas têm, muitos cristãos têm diversas dúvidas no que diz respeito à ceia do Senhor, e eu já recebi este tipo de pergunta várias vezes e tive de explicar várias vezes, tanto pessoalmente como através das redes sociais. Pouco antes de ser crucificado, o Senhor Jesus Cristo celebrou a Páscoa com os seus discípulos e ele fez a primeira ceia e ordenou que esta ceia seria praticada pelos seus discípulos como um tipo de memorial. No memorial, os discípulos do Senhor Jesus relembrariam o sacrifício dele na cruz do Calvário e outras coisas mais que nós falaremos neste vídeo. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, escreve àquela igreja para ajustar o comportamento deles, porque havia muitos desregramentos na prática da ceia do Senhor. Então, nós também somos abençoados através desses escritos, porque eles nos ensinam o propósito da ceia, qual o significado de cada um dos elementos, e nós vamos ver isso agora. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia do Senhor foi dada por Jesus para meio que substituir a Páscoa judaica. Quando o Senhor falou com Moisés, lá no livro de Êxodo, para iniciar essa festa judaica da Páscoa, o Senhor falou que esta festa judaica teria o propósito de relembrar ao povo a libertação da escravidão do Egito e o fato deles se tornarem agora uma nação independente. Então a Páscoa judaica ela tinha também o propósito de ser um memorial. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, assim como a Páscoa judaica foi dada por Deus como um tipo de memorial para que o povo se lembrasse da sua libertação da escravidão do Egito, assim também a ceia do Senhor ela serve como um memorial para nos lembrar que Cristo nos resgatou da maldição, do poder de Satanás e nos deu uma nova vida nele. Então a ceia ela traz dois elementos, o pão e o vinho, que geralmente é substituído pelo suco de uva, por isso até que a palavra do Senhor usa o termo cálice. E esses elementos eles representam coisas, nós vamos entender o que é que eles representam através dessa explicação que o apóstolo Paulo nos traz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Vemos então o elemento pão, que representa o corpo do Senhor. O corpo do Senhor foi partido por nós. Antes o Espírito de Cristo estava contido em um homem que, no caso, Jesus, e agora nós, a Igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo sobre a terra. Então o corpo de Cristo ele foi partido por nós.
O próprio apóstolo Paulo diz um pouco depois, ali na mesma epístola de 1 aos Coríntios, diz assim: vós sois o corpo de Cristo. Então o pão representa isso, representa o fato de nós hoje contermos, em nossos espíritos o próprio Espírito de Cristo, e hoje a Igreja do Senhor é o corpo de Cristo na terra. O cálice representa o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário por nossos pecados. De fato, a palavra cálice é muito usada na Bíblia como sendo um sofrimento, uma situação, algo que a pessoa terá que passar. Então, o cálice do Senhor, ele representa não só o sangue em si, mas sim todo o martírio, todo o sofrimento que Jesus passou ao ter que se tornar um homem, a vir aqui para a terra, se tornar um homem, nascer de maneira humilde numa manjedoura, suportar os ataques, as contradições dos pecadores e ainda no final da sua vida terrena morrer uma morte humilhante, uma morte dolorosa na cruz, oferecendo ali o seu sangue em sacrifício pelos nossos pecados. O cálice representa todo este sofrimento que o Senhor Jesus Cristo passou, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então nós vemos que a ceia do Senhor, ela é uma representação, os elementos representam coisas espirituais. O pão representando o corpo de Cristo, que é partido por nós, ou seja, nós hoje nos tornamos o corpo de Cristo, e o cálice representando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, todo o seu martírio. Dessa forma, nós vemos que os elementos, eles não são mais importantes do que a própria coisa que eles representam. O pão não poderia ser mais importante do que o próprio corpo de Cristo. E o suco de uva que é tomado não é mais importante do que o sacrifício de Cristo. E a gente precisa vigiar com relação a isso, porque a religiosidade carnal, a religiosidade morta, ela acaba invertendo essas coisas e torna o ritual mais importante do que a própria coisa que ele representa. Quando nós vamos praticar a ceia do Senhor, nós estamos tão somente trazendo à memória estas realidades, essas verdades espirituais que são o corpo e o martírio do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. A ceia, ela é um memorial, ela vai trazer à memória tudo o que Deus fez através do Senhor Jesus por nós. Então é importante a gente entender esse aspecto da ceia, que é uma representação. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, essa pessoa ela nasce de novo, ela é espiritualmente batizada em Cristo, ela faz parte agora de Cristo em espírito. Isso ocorre no momento exato que a pessoa se converte ao Senhor Jesus. Ela aceita Jesus, ela é salva, ela nasce de novo, ela é uma nova criatura, conforme diz a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, quando a pessoa comete um pecado, quando ela comete uma falha, isso não torna ela morta de novo espiritualmente, ok? É muito importante a gente entender, então, como se processa a salvação. Eu sei que é um assunto extenso, um assunto que pode ser profundo e não vai caber aqui, nesse pequeno vídeo, nesse pequeno estudo, a gente falar sobre a salvação, até porque existem diversas correntes doutrinárias que tentam explicar a questão da salvação. Então é importante entender em que casos eu vou deixar de cear. Será que adianta eu deixar de cear e permanecer na prática daquele pecado, se é o caso de ser pecado, que está me impedindo de cear? Então nós vamos meditar um pouco sobre isso aí. O que é que acontece quando um cristão comete pecado? Será que ele perde a comunhão espiritual com Deus? A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, é o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação, ela não é algo que vem de você mesmo, é um presente, é um dom dado pelo próprio Deus, através de Jesus.
Lá também no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, quando a gente aceita Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo explicou que ali ocorre um novo nascimento. A pessoa é salva, ela nasce de novo, ela recebe um novo espírito. Esse novo nascimento era algo que estava predito já no Velho Testamento através dos profetas, que haveria um tempo em que Deus colocaria o seu espírito dentro de nós, ele nos daria um novo espírito, ele colocaria a sua palavra dentro do nosso coração. Quando a gente se converte ao Senhor, nós nascemos de novo e nós recebemos esse novo espírito. E esse novo espírito, ele habita em Cristo, ele é batizado, ou seja, ele está em Cristo, é batizado em Cristo. É uma nova criatura. De acordo com a palavra de Deus, na epístola de 1 João, no capítulo 3, este novo espírito, esta nova semente que foi colocada dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, ele é uma nova criatura e ele não pode mais pecar. Então, o que é que acontece quando um cristão peca? Ele peca em espírito ou ele não peca em espírito? E a resposta é: o seu novo espírito que você recebeu de Deus, ele é perfeito, ele está pronto. Jesus falou, por exemplo, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito, o nosso novo espírito, ele é uma nova criatura e não há base no Novo Testamento para você afirmar que na hora que a pessoa comete um pecado ou falha, ele morre novamente e aí você confessa o seu pecado e aí de repente você nasce de novo e aí você daqui a pouco tem um pensamento ruim, tem um pensamento, sei lá, mentiroso, ou você de repente diz uma mentira, aí imediatamente você perde a comunhão espiritual com Deus, aí tem que confessar novamente, aí volta a ter comunhão e aí algumas denominações, alguns ramos cristãos, eles passam essa ideia de que você está o tempo todo perdendo a comunhão espiritual com Deus e tem que confessar todos os seus pecados, senão você morre. Caso você morra, você vai para o inferno. Eu acredito que você não perde a salvação por qualquer motivo. Para você perder a salvação, você teria que renunciar à salvação. Então, por que eu estou entrando nesse assunto? Porque muitas pessoas deixam de cear pelo fato dela estar com consciência de pecado. Ela acha que pecou, né? Provavelmente pecou realmente, então ela deixa de cear para que não haja condenação na vida dela. O problema é, se realmente você cometeu pecado, você precisa tratar o seu pecado. Apenas deixar de cear não vai resolver o seu problema. Por quê? Porque o pecado, ele dá lugar ao diabo, né? E o diabo consegue acesso à nossa vida para trazer roubo, morte e destruição, né? João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então, se o cristão salvo, ele está praticando o pecado, simplesmente deixar de tomar ceia não vai impedir Satanás de atingir aquela pessoa. Então é necessário, se você cometeu o pecado, é necessário confessar realmente o seu pecado, reconhecer o seu pecado e deixar o pecado. E a ceia, ela nos convida a isso, porque é um momento onde a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos ver esse versículo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A ceia é esse momento que nos convida a nos examinarmos a nós mesmos e verificarmos se nós realmente estamos crendo, estamos andando conforme a vontade do Senhor. E aí é o momento de pedir a Deus perdão, a refletirmos sobre nossas atitudes, sobre como temos caminhado com o Senhor. E a gente fazer esse momento de ajuste com Deus. Então, é claro, a ceia é importante, você não deve tomar a ceia de qualquer forma, mas você precisa ter uma atitude de mudança efetiva, porque o que eu tenho observado é que muitas pessoas deixam de tomar a ceia, mas continuam na prática, né, que estava impedindo eles de tomar a ceia. Pessoas, por exemplo, que
não são casadas no civil, né? A maioria das igrejas proíbe, diz que a pessoa não pode tomar ceia. Mas aí a questão é, se ela foi salva e Jesus recebeu essa pessoa como seu filho, então ela está sim em comunhão espiritual com Deus, ela não deveria ser proibida de tomar a ceia pelo fato de não estar ainda plenamente ajustada, vamos dizer assim, no mundo físico, né? Se Deus a recebeu como filho, é óbvio que ela está em comunhão com Deus e ela faz parte do corpo de Cristo. Então não seria razoável você impedir aquela pessoa de participar da representação. Seria mais ou menos o que às vezes acontece em muitas denominações, é que a pessoa, ela, por certas coisas, elas deixam de cear, mas a igreja não rejeita aquela pessoa. É equivalente, né? A imagem que me vem à mente é a pessoa que vai e compra um carro, sei lá, um carro caro. Eu não estou aqui, não estou ganhando nada da BMW, né? Mas você compra uma BMW, pagou o carro está totalmente quitado, pago, mas aí o vendedor impede, ele proíbe, ele não dá a você o chaveiro. Você pede o chaveiro da BMW e o vendedor, por alguma razão, não quer dar esse chaveiro a você. Você já tem o carro, que é o mais caro, então por que seria impedido de ter o chaveiro? Então, se a pessoa aceitou Jesus como seu Salvador, nasceu de novo e está em comunhão com Deus, Deus recebeu essa pessoa como filho, ela não deve deixar de cear por qualquer motivo, porque ela não perdeu a comunhão espiritual. Ela não... Imagine só se para participar da ceia as pessoas tivessem que ser perfeitas. Quantas pessoas participariam da ceia? A realidade é que muitas dessas pessoas que impedem os cristãos de cear por esses motivos, elas também cometem pecado, apenas que não reconhecem que é pecado. Mas qualquer mentira é pecado, pensamentos impuros é pecado. Se você pensa mal do seu irmão, isso é pecado. A palavra de Deus diz que tudo que é puro, tudo que é honesto, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Imagine se nós tivéssemos que manter a nossa salvação pelas nossas próprias forças. Então, realmente, praticamente ninguém participaria da ceia, né? Bem, a conclusão que nós chegamos é que nós não devemos deixar de cear por qualquer motivo. Se você está em comunhão com Cristo, então você é parte do corpo de Cristo e mesmo as suas falhas não vão impedir você de ter acesso a Deus, né? A salvação, ela é um presente, né? Se você quer ver mais sobre esse assunto, um pouco mais de detalhe, eu também tenho um texto no meu blog sobre este tema deste vídeo aqui, que entre mais detalhes sobre este assunto, mas mesmo assim realmente não dá para entrar em muitos detalhes de fazer um estudo aprofundado sobre a questão da salvação. Então eu vou responder essas perguntas que me foram feitas de uma forma rápida com base em tudo que a gente viu até agora. Eu estou aqui com um papel onde eu cataloguei, né, um pouco dessas perguntas e vou passar a responder com base em tudo que nós vimos. Então, a primeira pergunta: posso tomar a ceia sem ser batizado nas águas? A resposta é sim, mas se sua igreja proíbe isso, então respeite as regras da sua igreja. Nós vimos que a ceia, ela é uma representação de uma realidade espiritual. Quando você aceita Jesus, você nasce de novo e você passa a fazer parte do corpo de Cristo. O pão apenas representa isso. Quando você aceita Jesus, o sacrifício de Cristo passa a valer para você. O ladrão que estava ao lado de Cristo na cruz, por exemplo, ele não teve tempo de se batizar, mas Jesus falou que ele iria sim para o paraíso, ou seja, ele foi salvo. Se você é salvo pela fé, então deixar de participar da ceia não vai influenciar, né? De fato, não deveria ser proibido, mas se a regra da sua igreja proíbe, então é melhor respeitar, para não trazer contenda. Posso tomar a ceia sentindo raiva de alguém? Minha resposta é sim, mas haja em fé e perdoe a pessoa, ainda que os sentimentos perdurem por algum tempo, o que é perfeitamente normal. Você também não precisa conviver com pessoas que te fazem mal. Isso aqui também foi uma pergunta que me foi feita e eu creio que diante do que a gente viu é possível você entender por que essa resposta. Sentimentos vão e vêm, nós não podemos nos basear nos sentimentos.
para agir, né? Se de repente você foi magoado, foi perseguido por alguém e ficou chateado, mas você deve ter atitude de fé de perdoar. Isso não é impedimento para você tomar a ceia. Vamos para a próxima. Posso tomar a ceia se não for casado no civil? Bem, essa é uma pergunta bem capciosa. A minha resposta é sim, mas por isso ser motivo de escândalo, você deve procurar resolver esta situação. Caso sua igreja também não concorde, você deve respeitar e não participar da cerimônia da ceia. Mas isso, gente, não é por causa de Deus. Como eu já falei, certo? Ninguém vai fazer um evangelismo, por exemplo. Então a pessoa quer aceitar Jesus como Salvador, você fica feliz e faz a oração com ela aceita Jesus, ela é batizada em Cristo, ela se torna corpo de Cristo. E você não vai impedir a salvação da pessoa pelo fato dela não ser casada no civil, né? Na verdade, então se você não impede a salvação dela, por que você vai impedir a ceia? É aquela história da BMW. A pessoa comprou a BMW, mas o vendedor impede a pessoa de ter o chaveiro. Não tem sentido. Contudo, é compreensível, algumas igrejas adotaram essa postura e se é uma regra da igreja, respeite e não tome a ceia, mas resolva essa questão, porque realmente, se está provocando algum tipo de escândalo, nós, como cristãos, precisamos dar bom testemunho. Então, por causa das pessoas e não por causa de Deus. Outra pergunta que chegou também, um irmão do Rio Grande do Sul me fez: pastor, eu bebo chimarrão e tererê, posso tomar ceia? Eu achei até engraçado isso, mas respondi, eu acredito que o irmão entendeu. Sim, você pode tomar ceia porque o que contamina o homem não é o que entra no homem, não é o alimento que contamina você espiritualmente, mas o que sai do homem. Eu não gosto de chimarrão, já provei, achei horrível, mas se a pessoa gosta, não tem problema, tá certo? Isso aqui vale também, inclusive, para questão de bebida alcoólica. Se você tem pessoas que condenam totalmente, tem pessoas que entendem que o cristão pode tomar bebida alcoólica moderadamente, sem estar pecando. Então isso vale também para a questão da bebida alcoólica, que eu não vou tratar aqui porque não é o assunto desse vídeo. E por fim, a pergunta que é o tema desse vídeo: posso tomar ceia em pecado? A resposta é não. Porque se você estiver com consciência de pecado, isso vai trazer condenação a você. Se você entende que está indigno diante de Deus, essa situação precisa ser resolvida, como eu já falei, para que você não permaneça nessa condenação. Porque o fato de não tomar a ceia não vai impedir, não vai bloquear o diabo de atacar a sua vida. Você precisa resolver essa situação. E outra coisa muito importante é você crescer no conhecimento de Deus, porque as religiões, a religiosidade, mesmo a religiosidade cristã, ela impõe muitas coisas que nem são pecado, mas acabam trazendo condenação sobre a vida dos cristãos, né? Sei que posso ter deixado algumas dúvidas, tá certo? Então, se você tem ainda dúvidas, a maneira de tirar essa dúvida é através da nossa página no Facebook, que é facebook.com/agios.org. Lá você pode mandar uma mensagem privada. Nós não tiramos dúvidas doutrinárias através dos comentários, certo? E se for comentários tanto aqui como no Face, eu não respondo, porque tem pessoas que querem só polemizar e não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é ensinar a palavra de Deus para aqueles que querem aprender. Pessoas que querem só entrar em contenda e criar polêmica, eles não têm vez aqui no nosso ministério, então nem adianta, né? Existe também outra forma de você entrar em contato, que é através do e-mail contato@agios.org, e no nosso site tem um formulário de contato também, lá o www.agios.org, tem um formulário de contato, então você pode entrar em contato se porventura tiver alguma dúvida ou quiser esclarecer mais algum desses pontos. Mas eu espero ter ajudado a entender essa questão da ceia
e ajudar, né, a livrar pessoas de tanta condenação e tantas dúvidas com relação a isso. Que Deus abençoe você e que a paz do Senhor seja com o teu espírito.